Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Matéca. Dando continuidade às nossas aulas sobre revisão para o Enem 2018, venho trazer para vocês um tópico de grande importância que é a progressão aritmética, o que a gente também chama de PA. Bom, primeira coisa, pessoal, vamos entender o que é uma PA, o que é uma progressão aritmética. Imaginemos uma sequência de números reais, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e assim sucessivamente, onde essa sequência pode ser considerada finita ou não, ou seja, uma sequência com infinitos termos. O que a gente tem, pessoal? O que é a PA? A ideia de uma PA é o seguinte: se você, de um termo para o outro, você sempre acrescentar, ou seja, se você sempre adicionar um mesmo número, se isso acontecer com todos os termos, a gente tem uma sequência que a gente diz que ela é uma progressão aritmética. Então, uma progressão aritmética, pessoal, é uma sequência onde de um termo para o outro sempre é constante. O que isso significa? Por exemplo, se eu pego dois termos consecutivos, a diferença entre um número e o seu antecessor é sempre o quê? A mesma. Isto é, por exemplo, o A2 menos o A1 é o que a gente chama de R. O A3 menos o antecessor dele, ou seja, o A2, também vale essa mesma razão, esse mesmo valor de R, onde R é o que a gente chama de razão da minha, da minha progressão aritmética. E aí, se eu faço, por exemplo, o A4 menos o A3 tem que dar o mesmo valor. Se eu fizer, por exemplo, o A10 menos o A9, isso aqui tem que dar o mesmo valor, e isso aí até eu fazer o AN e tirar ele, ou seja, o antecessor que é o AN menos 1, isso aqui tem que dar sempre o mesmo valor. Se isso acontece, nós temos o que a gente chama de uma progressão aritmética. Beleza, pessoal? Exemplos aqui bem simples, apenas para a gente entender. Olha aqui. Eu tenho uma sequência formada por 2, 4, 6, 8, 10, aí dá a entender que seria 12, 14, 16, 18 e assim sucessivamente. Observe que de um termo para o outro eu estou sempre acrescentando quanto? 2 está sempre sendo 2 a mais. Então, ó, do 2 para o 4 foi mais 2, do 4 para o 6 mais 2. Então, o que a gente teria aqui, pessoal? Nós teríamos uma progressão aritmética, onde a razão dela é igual a quanto? É igual a 2. Beleza? Isso que a gente tem. Essa outra sequência, ela já é uma sequência finita, ou seja, ela tem um começo e ela tem um fim. Aí, pessoal, esse meu primeiro termo aqui, que é o menos 3, ó, do menos 3 para o 0, eu acrescento 3. Do 0 para o 3, eu acrescento mais 3. 3 para o 6, mais 3. Então, aqui a gente teria uma progressão aritmética de razão o quê? Razão igual a 3. Ok? Bem simples de a gente entender o que é uma PA quando a gente conhece, quando a gente identifica os termos. Só lembrando aqui, pessoal, o que a gente tem? A1, A2, A3, esses índices aqui embaixo, esses números que vocês veem aqui acompanhando, ele vem nos dizer a posição em que o meu número se encontra. Então, o A3 é um elemento da minha sequência que ocupa a terceira posição. O A10 é um elemento que ocupa a 10ª posição. Então, é isso que significa esses índices que acompanham esses valores de A aqui em uma sequência. Beleza, pessoal? Agora, eu quero falar para vocês uma característica muito importante quando nós temos três termos consecutivos de uma PA, que é o seguinte, pessoal. Se eu pego aqui o termo do meio como uma referência, então, lembre-se só, toda vez que você tiver três termos, você vai pegar o termo do meio como uma referência. Se essa PA tiver razão R, o que a gente sabe? Se eu pegar o B mais essa razão, isso aqui cai aonde? Cai em C. Se eu pegar o B e tirar essa razão, isso aqui cai aonde? Cai em A. Então, ou seja, pessoal, esses três termos consecutivos, eu posso escrever ele como referência o termo central, da seguinte maneira. Pego ele como referência, acrescento R, escrevo então B mais R. Subtraio R, porque eu estou vendo o anterior, então eu vou ter quem? B menos R. Quando que é interessante nós utilizarmos esse tipo de problema? Se você fosse cobrado, se fosse necessário você somar os três termos, olha só, B menos R mais B mais B mais R, o que acontece, pessoal?
Ó, o menos R vai cancelar com mais R, sobrando apenas quem? B mais B mais B, que é igual ao quê? 3B. Olha só que interessante. Eu tinha 3 incógnitas. Reescrevendo dessa maneira, eu tenho 2 incógnitas, e se eu precisar somar, eu apareço com apenas uma incógnita. Então, essa maneira de você reescrever a sua progressão aritmética usando esses 3 termos consecutivos é interessante, principalmente quando você tiver informação sobre o quê? A soma desses 3 elementos. Tudo bem? É isso que a gente tem. E aí, pessoal, como uma outra consequência bastante importante é o seguinte, em uma PA de 3 termos consecutivos, o termo do meio é sempre o quê? A média aritmética dos 2 termos que estão do ladinho dele. Então, por exemplo, se eu pego o A mais o C e divido por 2, isso daqui vai sempre dar o valor de B. Então, olha lá, comigo. Se eu pegar o A, que é o cara que vem antes do B aqui, mais o C, que é o cara que vem depois do B, e dividir por 2, isso aqui vai dar sempre o valor de B. Olha só que interessante o motivo disso. O A, a gente não pode escrever B menos R, então ficaria B menos R. Mas, quem é o C? B mais R. Tudo isso aqui dividido por 2. O menos R cancela com mais R, sobrando o que apenas para a gente? B mais B dá 2B. 2B dividido por 2. Agora eu simplifico 2, sobrando a quem? Apenas o valor de B. Então, é isso que a gente tem, pessoal, quando nós trabalhamos com 3 termos consecutivos de uma PA. Beleza pura? Então é isso, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas, vamos ver agora o termo geral de uma PA. Vem comigo! Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Por exemplo, você tem lá o primeiro termo da sua PA, que é o seu A1. Aí você quer escrever o A2. O que o A2 é do A1? É o A1 mais quem? Mais uma razão. Aí você tem o quê? O A3. O A3, o que ele é do A2? É o A2 mais o quê? Mais uma razão. E se você for escrever em função do A1, o que a gente teria? Seria o A2, né? Só que o A2 é A1 mais a razão, então vai ficar A1 mais a razão mais quem? A razão. Isto é, pessoal, o seu A3 é o A1 mais o quê? 2 razões. Então, assim, pessoal, o que a gente tem? Para você sair do 1 e chegar no 3, você precisa de 2 passos. Para você sair do 1 e chegar no 2, você precisa de um passo. Então, pensa assim, se você quer chegar no 5 partindo do 1, você precisa fazer o quê? Andar 4 passos. Então, vai ser 4 vezes quem? Vezes a razão. Então, se você quer sair do 1 e chegar no n, você precisa de quantos passos? N menos 1 vezes quem? Vezes a razão. Isto é, pessoal, é sempre um passo a menos da onde você está para onde você quer o quê? Para onde você quer chegar. Basta você fazer a diferença entre o 5 menos 1, que deu 4, n menos 1, que dá quanto? N menos 1. E essa maneira de escrever aqui no final, a gente chama do quê? De termo geral da minha PA. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Por exemplo, determine o 15º termo de uma PA de razão 3 e o A1 é igual a 4. Então, você quer o 15º, então você quer o A15. Só que aí ele me deu quem? O A1. Então, o que a gente tem, pessoal? Eu quero sair do 1 e chegar no 15. Do 1 para o 15, você tem o quê? 14 espaços. Então, 14 passos. Então, é 14 vezes quem? 14 vezes a razão, que é igual a 3. Então, o que você tem aqui? Ó? O A15 é igual ao A1, que é 4, mais quem? 14 vezes 3. Quanto que dá 14 vezes 3? 4 vezes 3 vai 12, 1, 3. Com mais 1, 42. E 42 mais 4 é igual a quanto? 46. Então, nessa PA aqui, o 15º termo dela é igual a quanto? 46. Beleza, pessoal? Agora, para a gente finalizar a nossa aula sobre progressão aritmética, venho trazer para vocês a soma finita de uma PA. Por exemplo, se eu precisasse somar, como que a gente poderia somar? No caso aqui, ó, determina a soma dos 40 primeiros termos da PA do exercício anterior. A gente sabe que o primeiro termo é quanto? O primeiro termo é 4. O segundo termo, como a razão é 3, 4 mais 3 vai dar o quê? Vai dar 7. 7 mais 3 vai dar 10. 13, 16, 19 e assim por diante, até eu chegar onde? No meu termo que ocupa a posição 40. Só para a gente descobrir quanto que seria o A
40. Como eu tenho o meu primeiro termo, ele vai ser o A1 mais o quê? Do 1 para o 40, você precisa de 39 espaços, 39 passos. Então, o que a gente tem? 39 vezes quem? Vezes a razão, que é 3. Então, aqui, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Ó? O A1, que é 4, mais 39 vezes 3, o que a gente vai ter aqui? Ó? 3 vezes 9 vai dar o quê? 27, com vai 2. 3 vezes 3 vai dar 9, 9, 10, 11, 117. Então, aqui vai ficar 117 mais 4, que vai dar o quê? 121. Então, esse cara aqui seria o termo que ocupa a minha 40ª posição. Então, aqui que a gente tem, pessoal? Eu quero somar 4 mais 7 mais 10 mais 13 mais 16 mais 19 até chegar no quê? No meu último termo. E aí, a gente tem uma fórmula para isso. Essa fórmula, que aqui no caso é o S40, porque eu quero somar 40 termos, ela começa no primeiro, que é o A1, que é 4, mais quem? O último termo que eu quero somar, que é o cara que ocupa a posição 40, que é quem? O 121, vezes que, pessoal? A quantidade de termos que eu estou somando, que é 40, dividido por quanto? Dividido por 2. Então, aqui vai ficar o quê? 4 mais 121 dá 125. Então, vai ficar 125 vezes quanto? Vezes 40. 40 dividido por 2 é 20. Beleza. Então, olha aqui, ó. O dobro de 125 é 250. Então, você teria 250 com um zerinho aqui. Daria o quê? 2.500. Esse seria o valor da soma da minha PA. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre progressões aritméticas. A gente se vê nos exercícios sobre PA e PG. Um grande abraço para vocês.